Carlos Mago, Márcia, Clarice, entrou, um tanto de gente, Cário, Quito, Santana, deixa eu ligar aqui, vamos aqui então. Tá ao vivo? Estamos ao vivo também no Instagram. Um bom dia, pessoal aí do Instagram. Então agora voltou tudo normal, graças a Deus, estamos ao vivo no Instagram e no TikTok, né? Então tá tudo certo. Edilson, Rodrigo Madeira, um bom dia para vocês aí também. Hoje talvez eu não vou trazer a mensagem, o sobrenatural, não, porque eu tô com vontade de contar para vocês um acontecimento. Por que eu tô pensando em fazer isso? Arinaldeia Carvalho. Porque senão vai fugir da minha mente o fato e eu vou acabar esquecendo. E aí amanhã eu continuo normalmente fazendo a live normal. Deixa eu compartilhar essa live aqui lá no Facebook. Isso aqui eles não acham ruim, não. Eu acho que eles acham ruim comigo. Foi alguma coisa que eu falei. Vocês acreditam? Pelo amor de Deus. Compartilhar não tem problema, porque senão eles não mandavam para mim compartilhar. Foi alguma coisa que eu falei, mas isso aí eu acho erradíssimo do TikTok. Você não ter o livre-arbítrio de você poder falar o que você quiser. Então o que acontece? No TikTok eu participo aí de alguns rankings aí de live, sabe, gente? E aí tem coisas lá da live lá dos caras lá que eu não participo, eles mandam aqui para fazer live junto comigo, eu não participo. Então geralmente eu faço as minhas lives tudo sozinho, porque sempre eu vou estar falando coisas de Deus, sempre vai ser uma reflexão, sempre falar coisas de Deus. Bom dia, Deus abençoe. Então, por causa disso, alguma coisa que eu falei lá, eles restringiram a minha live. Vocês acreditam nisso? E como eu faço ao vivo no Instagram e no TikTok, no Instagram não tem nada a ver. Então, mesmo usando a plataforma TikTok, que eu gosto de usar, comunicar com vocês aí do outro lado, é um maior prazer eu conversar com vocês aí do outro lado, poder levar uma mensagem de Deus para vocês aí do outro lado. Mas a política do TikTok eu não concordo, não. A gente é obrigado a concordar. Porque se eu não concordar, eu não consigo publicar e fazer live. Mas eu não concordo, não. Você acha que eu concordo? De eu não poder falar o que eu acho, o que eu quero falar, a plataforma está me restringindo porque o que eu falei. Eu não concordo, tanto é que o Instagram não tem nada disso. O Instagram você pode falar, você tem um livre-arbítrio para falar o que você quiser. E como essa live minha aqui é para trazer consciência das coisas de Deus para a pessoa, eles não deveriam restringir a gente, não. Então eu fui restringido por 2 dias ou 3, não sei o dia certinho. Então estou comunicando vocês aí que eu não fiz live para vocês, mas não é porque eu não quis, não. Que é um prazer para mim, o que eu mais gosto de fazer é live. Então, como eu faço no Instagram, eu faço para vocês aí junto também. E a prova é que quando eu faço junto no Instagram e no TikTok. No Instagram não tem problema nenhum, é só o TikTok que tem essa política deles de restringir a live da gente, de não deixar você falar o que você quer falar. Então, para mim, uma plataforma que não deixa você falar o que você quer, para mim não tem muito valor, não. Mas, como eu sou uma pessoa pública, sempre estou falando com as pessoas, tenho várias redes sociais aí, várias plataformas, e eu gosto de fazer no TikTok, porque a audiência é boa também, é claro, né? A gente não pode ser hipócrita, mas eu não concordo com a política deles, não. Claro que eu não concordo. Mas vamos para cima, né, gente? Deixa eu só dar uma lavadinha no meu rosto, eu tô voltando rapidinho. Porque igual eu falei com vocês, como tinha muito tempo que eu não fazia live para vocês aí no TikTok, eu achei que eu não ia conseguir fazer agora, tá? Então vou lá lavar meu rosto, volto rapidinho
E vou contar para vocês uma história aí. Desculpa aí a demora aí, mas é porque é assim mesmo. Então eu quero contar para vocês o que aconteceu comigo, né, esses dias. Eu ia fazer do sobrenatural mesmo, mas eu vou contar para vocês que veio um pensamento na minha mente e eu acho que se eu não falar depois vai sumir da minha mente e aí eu vou perder. E a gente não pode perder essas coisas. E esses dias como eu não fiz a live aí, eu até fiz falando que apareceu 3 anjos na minha vida, me ajudou indo para a igreja, e o pneu da minha moto furou, né? Então eu vou fazer um resumo rápido disso e entrar no assunto que eu quero trazer para vocês, né? Então, eu andei com o pneu da minha moto um pouco vazio, pneu novo, comprei o pneu novo e minha profissão é motoboy, eu vivo de entregas, para carregar passageiro, então a minha profissão é essa. E aí eu comprei um pneu novo, mas eu acho que eu andei com ele um pouco vazio. Devido a eu andar com ele um pouco vazio, eu passei, não sei se foi um buraco, alguma coisa, ele deu um corte grande. Um corte assim, desse tamanho mais ou menos, né? E aí, para mim não perder o pneu, porque o pneu custa R$250. O cara foi e colou o pneu para mim. E colocou a câmera. Eu gastei, eu acho que foi numa faixa de R$60. E aí, colocou a câmera. E eu tava andando com a minha esposa esses dias, e aí eu tava vindo pra igreja, eu senti o pneu, eu senti a moto um pouco diferente. A verdade é essa, que eu senti mesmo. Como eu trabalho, vambora. Quando chegou na BR, o pneu vai e fura, gente. Maria Vitra, Grécia Dias, Clarice. Eu tenho que tentar cantar rápido, senão não vai dar tempo da live, né? E aí o pneu foi e furou na BR. Eu já fiz uma live aí, não no TikTok, mas eu publiquei aí no TikTok também. Se vocês quiserem assistir, vocês podem assistir. E aí o pneu furou e deu maior trabalho. Aí um rapaz lá, eu pedi ajuda a ele me ajudou. Levamos o pneu lá no borracheiro, só que lá no borracheiro ele não fazia um tal de vulcanização. O meu pneu precisava dar uma vulcanização. Ele falou assim comigo assim, ó, do jeito que tá essa câmera aqui, se você colocar a câmera de novo, vai dar problema. É melhor você vulcanizar esse pneu. Então ele me falou de onde vulcanizava o pneu, só que ele não faz esse tipo de serviço. Me emprestou o pneu e eu voltei para casa. Ontem que eu consegui resolver o problema desse pneu. Então eu fiquei com a minha cabeça assim pensando, gente do céu, se eu não resolver esse negócio do problema do pneu, o pneu ainda tá novinho. Ele deu corte, claro, ele deu corte. Só que ele é novo. Eu vou tentar ao máximo aproveitar esse pneu, porque senão é jogar dinheiro fora. A gente não ganha bem, a minha profissão eu não ganho bem. Então a gente tem que se virar. Tá até comentando com a minha esposa que ela tem que aprender a fazer essas coisas. Porque você já imaginou, você compra um pneu novo, daqui 1 mês e pouco você vai perder seu pneu todo? Você tem que tentar sugar ele usar ele até ele ficar careca, que é o nó, e já trocar, ué.
Claro que não é demais também, tem cara, é que você leva multa aí, ó. Deixar ele no nível usável para depois você trocar ele, senão é jogar dinheiro fora. E aí eu fui tentar resolver isso, né, gente? Então aí eu gosto de colocar um macarrão por dentro do meu pneu, porque meu pneu é sem cama. Vou contar um fato com você que já aconteceu comigo. Hoje eu só ando com macarrão no pneu sem cama. Eu não sei se tem motoqueiro aí do outro lado. Não sei se tem, mas deve ter também. Uma experiência que eu tive, a gente vai tendo experiência. Eu sempre andava com a moto com pneu com câmara. Hoje a minha moto é pneu sem câmara. Eu acho muito melhor do que com câmara. Porém tem uma diferença. Com a câmara, se o seu pneu furar, ela cambaleia assim um pouquinho e você não cai da moto. Mas sem câmara, você cai da moto. Eu já caí da moto. Porque ele fura e ele abaixa todo e você não consegue segurar. Ele tem equilíbrio na moto. Eu não sei se todo mundo aí, ou o que é, se já passou por isso. Eu já passei. E eu caí na BR com ele. Então, devido a isso, o que eu fiz? Eu tomei uma decisão. Eu não ando mais com pneu sem colocar uma coisa nele. Eu ando com pneu sem cama, meu pneu é sem cama, porém eu coloco o macarrão. Aí você vai me falar, o que é esse raio desse macarrão? Eu vou pegar aqui, vou te mostrar a vocês o macarrão. É macarrão de piscina, aquele negócio que as pessoas usam para nadar, para boiar. Eu tenho um aqui usado. Eu comprei um novinho e coloquei. Vou pegar e vou mostrar para vocês, só um momento. Então, gente, macarrão que eu falo, só para vocês entenderem, macarrão é isso aqui, ó. Isso aqui é uma boia para você nadar. Isso aqui que eu falo macarrão, e esse fala macarrão de piscina, não sei o nome correto. Então isso aqui eu coloco no meu pneu sem câmara, na minha motinha 160. Se for uma moto que tem um pneu mais largo, dependendo, você tem que colocar 2. Na minha 160 isso aqui dá. Então aí eu coloco nele lá sem câmera. Se por acaso ele vier a furar, esse negócio aqui vai fazer da aderência lá um pouco. Ele vai virar como se fosse uma roda assim, ó. Vocês vão tipo fazer assim, ó, né? Olha aqui pra vocês verem, ó. Vai ficar assim lá na roda. E aí, quando ele furar ou alguma coisa, você não vai cair da moto. Sem câmera você cai. Eu já caí, tá? Eu já caí. Muito borracheiro, muito cara que mexe com o negócio, não quer colocar, não. Ele fala, danifica, nunca danificou. E deu esse problema aí que eu passei no buraco. Eles não gostam não, mas eu nunca mais ando sem fazer isso aqui, ó. Eu andei esse dia que o cara emprestou o pneu, mas andei um dia só, nem carreguei passageiro. Porque aí eu vou sentir seguro, porque se por acaso ele furar alguma coisa, ele abaixa um pouquinho, dependendo, dá pra você ir na borracharia e resolver seu problema. Agora, sem isso aqui, eu não confio, não. Então, sem câmera é melhor do que cama? É. Mas eu coloco esse negócio aqui, ó. Tá vendo? Então, o que eu tô querendo contar pra vocês, aí eu fui resolver essa questão. Né? O cara me emprestou um pneu, eu tava andando com pneu sem cama, sem esse macarrão que eu acabei de mostrar pra vocês aqui agora. E o cara eu quero contar pra vocês, a coisa que eu quero chegar agora pra contar pra vocês. O cara que me atendeu é um senhor até mais de idade, até parece com um conhecido meu. Ele não faz esse negócio de vulcanizar. Então, mesmo o sistema que ele falou comigo, ele falou com a mulher lá. O pneu da mulher estava cortado e ele falou assim, ó, eu não faço vulcanização. Eu vou te emprestar um pneu aqui, na hora que você tiver tempo, você vem e traz o pneu para mim. Não vou te cobrar nada, não cobro nada da mulher. Comigo ele fez do mesmo jeito, não vou te cobrar nada. Depois, na hora que você puder, você vem e traz o pneu. E esse pneu seu aí, você vai ter que mandar vulcanizar ele.
E aí eu perguntei onde que dava para vulcanizar, ele me falou, e aí ontem eu fui lá. Aí eu tive que comprar esse macarrão que eu tô mostrando para vocês, que esse meu aqui tá quebrado um pouquinho e eu queria colocar um novinho. Esse aqui até que na frente eu acho que dá para colocar, na frente dá para me colocar. Mas na traseira, como é um lugar que fica passageiro andando, eu gosto de uma coisa nova, certinho. Então eu comprei um macarrão novinho, fui atrás do macarrão para comprar, fui na borracharia ver se eu conseguia fazer a vulcanização aqui perto, não consegui fazer. O menino da borracharia que faz, ele falou, não, essa vulcanização que você fez aí tá até boa. O cara fez até bem. Só que, gente, o meu pneu, ele deu um corte assim também na traseira, assim, ó, ele vulcanizou por dentro da moto, só que por fora ele não vulcaniza. E o cara me falou comigo que esse cara é o melhor da região. E realmente o serviço do cara é top de linha. O cara que fez pra mim. E aí eu fui tentar resolver aqui, não consegui resolver. E aí eu fui e fui procurar. Aí eu tinha algum serviço aqui e tal, deixei. Aí fui lá no cara que faz. Aí mostrei o cara o pneu, o cara falou assim, ó, esse corte seu desse pneu aqui é grande. Eu não vou garantir o serviço. Apesar que o cara fez um aqui, segurou, pode ser que segura. Eu falei, não, vou fazer o seguinte, então você pode fazer, e se caso ele não der certo, eu vou colocar a câmera nele, porque eu quero andar com ele sem câmera. Ele falou, então tudo bem, você deixa o pneu aqui, pegou meu WhatsApp, e depois ele mandou a mensagem para mim. Eu achei que ele ia demorar um tempão, ele mandou para mim no mesmo dia, falando que o pneu estava pronto. Ficou pronto o pneu. Então eu tinha uma corredeira danada, fiquei aqui fazendo meu serviço e tal. E aí eu fui lá pra negociar. Ele me mostrou o pneu, gente. O serviço do cara é top. Ele foi e cobriu assim, aquele onde cortou o pneu assim, ficou perfeito. Na minha opinião, ficou perfeito. Né? Tomara que dê certo aí, que vai aguentar até eu desgastar bastante esse pneu, trabalhar e ele me fazer virar dinheiro. E aí eu vou comprar outro novo, né? Mas eu tive um gasto com ele. Mas na minha opinião, eu nunca vi um borracheiro que faz um serviço com tanta excelência e com tanta qualidade. Nunca vi. Eu ando de moto, gente, desde os meus 19 anos, só para vocês saberem. Então, borracheiro... Aí é o assunto que eu quero entrar aqui agora com vocês, é isso aqui agora. Borracheiro tem de montão. Qualquer lugar aí de bairro tem. Apesar que tem hora que a gente passa uma dificuldade de madrugada, para achar é maior dificuldade. Mas o que eu tô querendo dizer é que borracheiro tem de montão. Tem sim. Mas profissional que faz esse vulcanização, igual esse cara, eu vou ser sincero com vocês, eu nunca vi. Eu nunca vi. Desde os meus 19 anos de idade, que eu mexo com negócio de moto. Nunca vi um cara que faz na primeira vez. Então, o que vem na minha cabeça? Porque eu gosto muito de meditar e pensar sobre as coisas. E meu canal aqui sempre vai ser isso. Fazer você aí do outro lado sempre estar pensando, meditando. Não ser uma Maria vai com as outras. A partir do momento que você concorda com tudo, para mim você é Maria vai com as outras. Você tem que ter a capacidade de raciocinar e ter outras opiniões. Eu nunca fui desse negócio, a opinião, tudo é isso, é isso, é isso, é isso. Não. Você pode pensar, uai. Você tem direito de pensar, uai. E o meu canal é para isso mesmo. Por isso que muitas vezes aí, ó, eu fui restringido por causa disso. Eu vou colocar você do outro lado para pensar. Eu não vou ficar ali, tal, não faço questão não. O meu negócio é você tem que raciocinar, você tem que meditar sobre as coisas. Eu posso estar errado? Claro que eu posso.
Eu posso falar um pensamento aqui achando que tá certo, você pensa do outro jeito aí, você tem seu direito do outro lado. Você tem seu direito. Agora, se você concordar comigo, fala, não, eu concordo, tal, que bom, tal. Mas tá aberto para você ter outro pensamento também. Então aí, eu fiquei pensando, rapaz, nesse tempo todo que eu ando de moto, tudo, eu nunca tinha visto um profissional que faz vulcanização perfeita igual esse cara. Ele deve ter o equipamento certinho. Não estou falando que os outros não sabem, mas tem uns que eu acho que não tem o equipamento certo e não faz. Só esse cara que faz. O trabalho do cara é perfeito, gostei demais. Tanto é que se eu tiver que vulcanizar, eu só vou nesse cara agora. Só que agora eu quero falar uma coisa para vocês aqui. É isso que eu quero chegar para vocês. Pra vocês entenderem até de venda, se alguém mexer com venda, entender com marketing, entender duas coisas que eu notei. Eu sempre reparo, eu sou uma pessoa que eu reparo as coisas. Apesar que eu não tenho muito estudo, sou uma pessoa simples, mas eu reparo, tá? Eu tô conversando com você aqui e eu já reparei tudo que você tá falando e tudo, eu já até capto o seu espírito, se você é uma pessoa assim, mais dócil, se você é uma pessoa mais assim, sistemática, se você é uma pessoa correta com as suas coisas, se você é uma pessoa e tal, eu já tô te reparando, tá? Eu tô te reparando. E aí, eu cheguei nesse borracheiro, eu cheguei lá, devia ser umas 9 horas da manhã. Eu não sei se ele estava abrindo a borracharia, eu sei que ele estava lá sozinho na hora que eu cheguei. Aí eu parei minha moto, peguei meu pneu e fui lá levar para ele. Mostrei o corte, que eu acabei de falar com vocês. Aí ele me falou esse negócio, eu falei, não, você pode fazer, não tem problema não. Aí eu deixei o pneu lá, falei, ó, vou deixar esse meu macarrão aqui, né? Eu nem sei se o cara gosta, o cara é tão sistemático, eu nem sei se ele não gosta de fazer, né? Aí eu vou deixar meu macarrão novinho, não era esse não. Aí eu vou deixar meu macarrão aqui, que na hora que eu vier eu coloco. Aí eu deixei meu macarrão lá. E vim embora, né? Só que aí na hora que eu voltei lá para ele negociar, tinha um carro lá, um BYD, que ele tava arrumando. Tinha uma outra moto lá parada, com o pneu da frente arrumando, e eu parei a minha do lado dele. E aí eu sempre, tudo que eu vou fazer, eu observo primeiro para depois eu ver. Observei o ambiente e tal. E eu tô observando lá. Na praquinha da borracharia tá assim. Tem uma chave de roda, o cara jogando. O cara é sistemático demais da conta. O cara fala lá na praquinha dele pra gente não dar palpite no serviço dele. Então, daí dá pra você ver que o cara é sistemático demais da conta. Então, eu vou ficar calado, né? O cara é sistemático pra caramba. Lá tá escrito na praquinha do cara, não entre na borracharia sem ser convidado. O que veio na minha cabeça? E observando o cara. Então, eu tenho duas opiniões aí pra dar pra vocês aí do outro lado aí. O cara, profissionalmente, para fazer, que eu falei? Vulcanização, na minha opinião, aqui na região do Barreiro, na região de Belo Horizonte, até hoje, para mim, é o melhor que tem. O serviço do cara é top de linha. Eu nunca vi. Mas também, por isso que eu tô te falando, minhas lives sempre é para reflexão. O cara é muito sistemático. E eu percebi que o cara é sistemático. E eu observei que a maioria das pessoas sistemáticas, realmente elas é boa de serviço. A maioria da pessoa sistemática, ela é corretíssima com as suas coisas, ela exige coisas corretas, tanto é que o cara falou assim, eu não vou te garantir que esse pneu vai aguentar não, por causa do tamanho desse buraco. Nós vamos fazer o teste. Você vê que o cara é profissional, eu gostei do cara.
Tá? O cara é correto com as coisas dele, isso aí, gente. Então a maioria das pessoas sistemáticas que eu já reparei, elas são corretas com as coisas dela. E elas querem que as pessoas sejam corretas com ela. Nisso aí eu concordo com elas têm razão. Só que as pessoas desse jeito também, ao mesmo tempo, elas fecham a porta. Elas são tão corretas com as coisas dela, e elas querem que todo mundo seja, mas vai aparecer gente que não vai ser correta, gente. Na vida tem gente não correta. Não adianta você querer fechar a porta, que uma hora vai. Então você só quer pessoas corretas, pessoa, negócio, a pessoa é assim. Mas só que tem um defeito, essa pessoa muito sistemática. Ela não deixa as pessoas se aproximar. E eu vou te dar um exemplo aqui. E aí eu parei minha moto do lado do cara, e eu sou reparador, igual eu tô falando com vocês. Aí ele tava fazendo o serviço no BID, aí precisa esquentar o pneu lá para colar e tal. Aí ele tava terminando da moto. Na hora que ele tava terminando da moto, que eu percebi que ele tava terminando da moto, eu já fui lá e coloquei minha moto no descanso central. Tem moto que não tem descanso central. A minha tem. Para facilitar para ele, na hora que ele fosse tirar o pneu, já tava tudo no jeito. E aí, antes disso que aconteceu, ele foi lá do outro lado para mim, que eu não dei muita conversa para ele, que eu percebi que ele é sistemático, né? Eu observei o cara, então eu também fiquei na minha. Aí ele falou, se você veio buscar o pneu? Eu falei, não, eu vim cá também para aproveitar e trocar o pneu. Aí tal, daí o cara ficou até na dele, o cara até tratou bem, também porque eu também percebi que o cara é sistemático, né? Aí ele veio pra mim e falou só, você podia colocar a moto ali pra mim? Aí eu, não, você colocou, tá bom. Que ele percebeu que eu já coloquei no jeito pra facilitar pra ele fazer o serviço dele. Já coloquei no descanso central e tal. Aí eu pensei comigo assim, nesse tempo que tá o pneu do cara lá esfriando, ele podia já aproveitar e já mexer no meu, né? Eu falei, mas não vou falar nada não, o cara sabe o que ele tá fazendo lá, o cara já é sistemático pra caramba. Mas o que deu pra me perceber? Vocês viram que eu coloquei a moto lá no descanso central pra ajudar o cara, e o cara percebeu que a minha ideia não foi ruim, só que eu não falei nada. O cara é muito sistemático. Então o que eu tô querendo dizer com você? Por mais que o cara é bom de serviço, sabe fazer o serviço, às vezes tem uma opinião sua que pode ajudar o cara. E aí eu quero te falar agora sobre o outro lá que me emprestou o pneu. O outro lá que me emprestou o pneu, ele trabalha tranquilo na dele, fica na dele e tal, é um pouco lento, só que ele não faz todo tipo de serviço, ele não faz vulcanização, ele só cola seu pneu quando tiver que colar e tal. Então o que eu tô querendo fazer a comparação entre os dois? Porque todos os dois me deu assim uma reflexão sobre isso. Dois borracheiros. E todos dois andam cheio, tá? Todos dois andam cheio. Quando aconteceu esse acidente com o meu pneu da minha moto furou, eu fui nesse borracheiro lá que só me emprestou o pneu. Gente, tinha mais ou menos 6 pessoas na fila esperando esse borracheiro. Era um domingo. E ele devagarzinho, com aquele jeito dele lá e tal. Aí o cara me levou de mão e falou, você pode voltar daqui 1 hora. Pelo jeito que eu tô vendo aqui, vai demorar. Demora tal, e vai com jeito lá, faz o negócio lá, devagarzinho, senhor. E aí, mas o atendimento do cara é bom, ele conversa com todo mundo. Aí o cara chega lá, fala com ele e tal, aí ele virou para mim e falou, eu vou fazer isso aqui pra você e tal. O atendimento do cara é 10. O atendimento do cara é 10. Porém, o cara não faz vulcanização. E aí eu voltei lá para entregar o pneu para ele, e ele tem um borracheiro, um concorrente dele, do lado dele. Apesar que eu nunca conversei com o cara do outro lado, e logo que eu cheguei lá, o cara tava fechando a borracharia, e no dia que eu fui lá, o cara tava fechado. Então eu não posso também julgar o cara do lado de lá. Mas a impressão que eu tive, que o cara do lado de cá, ele é lotado de serviço. E o de lá não é.
Tanto é que na hora que eu cheguei lá para entregar o pneu, já tinha mais 3 ou 4 lá esperando ele. E o do lado de lá tava fechando e não tinha ninguém do lado. Não sei se é impressão. O que veio isso na minha cabeça? É o atendimento do cara, gente. Você acha, se por acaso eu estiver lá no centro da cidade, eu precisar de um serviço, eu não vou nesse cara que me emprestou o pneu? O atendimento do cara é desse. O atendimento do cara é desse. Eu não sei se o outro lá também é, porque o cara, não sei se o horário desse, um abre no horário diferente do outro, não posso falar. Mas o que eu vi é que faz fila, apesar que o cara é novo. Então eu pensei comigo, é importante ter um serviço de qualidade? É. Mas também é importante o cara ter um atendimento bom. Então o que eu aprendi com isso e posso passar para vocês aí do outro lado? O senhorzinho lá, ele não faz vulcanização, não. Ele é lento, não faz, mas o atendimento dele é bom. O outro lá também anda cheio? Anda. O serviço dele é top 10? Mas ele é sistemático. Agora, você já imaginou se conseguisse unir esses dois, o cara ser ao mesmo tempo bom de atendimento e um serviço top, igual o outro faz de vulcanização? Seria uma borracharia ideal. Você já imaginou se você juntasse os dois? Então, atendimento é importante, bom atendimento. Profissionalismo, se fazer serviço também bom, é importante. Mas, se for para mim ir, o atendimento em termos de ser recepcionado dá uma impressão melhor. Porém, tem uma outra coisa. Se você precisa de um profissional, o cara profissional igual aquele outro lá que é sistemático, eu nunca vi. Porém, o cara é sistemático. Ele fecha portas. Mas é um dos caras que mais não acha. Então, qual que veio no meu pensamento nessa minha cabeça? Agora eu vou colocar um pouco de coisas de Deus, porque a minha live sempre é falar sobre coisas de Deus para vocês do outro lado aí, né? Então agora nós vamos meditar sobre uma coisa de Deus. Tá? Então, bom atendimento, nós vamos achar se a pessoa for uma boa atendente em qualquer lugar. Tá? Vocês concordam aí do outro lado? Então tá bom. Porém, profissional que faça todas as coisas, você não vai achar. É raro. Tá certo? Deu para pensar aí? Deu para raciocinar? Então eu achei um rapaz que é bom atendedor, atende bem, é bem negócio, só que achar um cara para fazer vulcanização é raro. Todos são borracheiros, só que só um eu achei que faz um serviço top, só que é com a cara fechada e é amarrento. Então agora eu vou colocar a palavra de Deus aí para você, e você pensa do jeito que você quiser. Então, já que a gente sempre vai querer achar profissional na área dele de borracheiro é ele. E eu sou capaz de falar com vocês que não acha um borracheiro aqui em Belo Horizonte que faça o serviço que ele faz, não. A não ser porque os caras não querem comprar equipamento e tal, precisa também. Então o cara tem as coisas que é necessária para fazer o trabalho dele top 10. Então, por que quando você vai receber a palavra de Deus, você não vai procurar um profissional para levar o evangelho para você? Você vai aceitar só porque o cara é simpático. Eu quero que você raciocine aí do outro lado.
Porque Deus indicou um profeta para trazer a palavra de Deus. O profissional certo e correto que tem a ferramenta certa para levar você para a vida eterna. É o profeta. Dessa era, o 7º ano, o William Marlon Branham é o profissional correto, exato, para levar a palavra de Deus para a sua arrebatação, para a sua vida eterna. E por que você vai em qualquer borracharia? Por que você aceita qualquer evangelho? É isso que eu quero que você medite aí. Porque é o seguinte, esse borracheiro ele é sistemático sim. Dependendo, ele joga até uma chave de roda no celular. Mas em termos de pneu, ele faz o serviço com qualidade. Mas na cidade em geral, você vai achar vários borracheiros simpáticos que não vai conseguir fazer o serviço que ele faz. E por que que na vida cristã também você vai achar várias pessoas simpáticas que vai falar de Deus para você aí do outro lado, mas não vai levar a vida eterna para você, não vai levar a salvação, não vai ter a ferramenta correta, não vai ter o requisito que Deus predestinou para a sua salvação. Então, a pessoa que fica escutando o evangelho tem que escutar? Sim, tem. Mas ela tem que ter a capacidade de saber distinguir que tem um homem correto, que Deus predestinou para trazer a palavra de Deus, para você não ser confundido com o sistema religioso. E aí ele poder esclarecer as coisas de Deus para você. Então Deus não faz nada sem revelar a sua vida aos profetas. E Deus revelou para nós, predestinou, um profeta dessa era para a sua salvação. E esse profeta chama William Marlon Branham. Ele aqui está com 18 anos de idade. Esse aqui é o profeta dessa era. Ele teve toda a dificuldade que você tem, que eu tenho. Eu estou lendo a história dele. A história dele aqui, ó. Ele agora está com 20 anos de idade. Essa foto aqui é 18 a 20 anos de idade que ele tinha. Deus predestinou ele para trazer o evangelho. Eu fiz a mensagem ontem, que eu até publiquei aí para vocês aí, não fiz a live. Ele, para começar a trazer o evangelho de Deus, Deus foi obrigado a deixar ele chegar entre a vida e a morte. A história desse nosso profeta, Deus predestinou ele antes da fundação do mundo. Deus fez a vida dele parecida com a de Jesus. Quando Jesus nasceu, foi 3 magos lá, observando as estrelas, no nascimento de Jesus. Quando o nosso profeta William Marlon Branham, esse que eu estou trazendo a mensagem para vocês, foi nascer, tinha também lá um sobrenatural sobre a cabana na casa dele. Então Deus dele ser pequeno, Deus já predestinou ele para ser profeta. Não foi ele que quis não, gente. Ele nem entendia nada, ele até ficou frustrado com essas coisas, que ele não sabia nada. Então Deus falou com ele, não contamina seu corpo, porque eu tenho um trabalho para você quando você ficar mais tarde, mais velho. Você vai orar para o monarca, reis, você vai fazer isso. E ele foi ignorando aquelas coisas. Porque era Deus que predestinou ele, não foi ele. E ele não queria fazer. E ele também não entendia nada disso. Então, para ele fazer a vontade de Deus, que Deus queria que ele fizesse isso, ele entrou num negócio de boxe e ele lutava, ele era muito rápido. O cara ensinou ele a aprender a levar golpes e não perder. Então aí ele foi melhorando na luta de boxe.
E ele teve várias vitórias, e ele achou que ele estava bom, que ele estava conseguindo ganhar de todo mundo lá. Deus deixou ele enfrentar um cara lá, bom na pancada, que o cara arrebentou ele todo. E aí ele orou a Deus e falou com Deus: oh meu Deus do céu, se o Senhor deixar eu sair pelo menos vivo dessa luta aqui, eu vou passar a servir o Senhor. Então aí Deus deixou ele sair vivo de lá. Porém, Deus deixou ele sair vivo de lá. Eu estou nessa parte lendo a mensagem dele aqui. Ele saiu com sequelas dessa luta demais lá, que o cara quase matou ele, e ele teve que ir para o hospital. Deu um problema nele no rins, ele não estava aguentando alimentar direito, ele estava entre a vida e a morte. Então ele estava numa sala de cirurgia, e ele começou a ver as coisas escuras, tal, aí depois uma claridade. E ele prometeu a Deus, se ele saísse daquela cirurgia vivo, aí ele ia viver para Deus. Mas Deus já tinha predestinado ele para fazer o trabalho de Deus. Aí Deus falou com ele assim: mas eu tô te falando para você fazer o serviço para mim de Deus, para você levar a mensagem, para você negócio, eu tô te chamando você. Então tem pessoas na vida que Deus está chamando ela para fazer as coisas de Deus, mas ela é tão teimosa, mas tão teimosa, que quer andar do seu próprio jeito. E o nosso profeta é desse jeito também, gente. Por isso que eu gosto de ler a mensagem dele, porque é o seguinte: ele é ser humano igual a gente. Ele teve os problemas dele igual a gente. Mas Deus tinha um propósito dele levar a palavra de Deus. Aí Deus falando com ele assim na mensagem: eu tô te chamando, eu te chamei você lá no Redemoinho. A cartomante falou com você que você nasceu com aurora. E você não está dando ouvido, não faz nada para Deus. Aí foi necessário Deus deixar ele ficar entre a vida e a morte. Ele ficar com essa doença que vai levar, eu ainda não cheguei nessa parte não. Ele vai ficar quase 7 anos ainda endoentado com esse problema. Vai melhorar um pouco, mas ainda não vai ser totalmente curado. Ele vai orar para muitas pessoas vão ser curadas, mas ele ainda vai continuar doente. Até por completo, eu acho que vai passar 7 anos, aí Deus vai curar ele total. E é o profeta que Deus predestinou para nós. Eu quero que você capte essa história, que Deus predestinou ele para trazer o evangelho, mas mesmo predestinando ele, Deus pune ele também. Porque Deus quer que ele faça a vontade de Deus. E Deus está avisando ele: vai no meu caminho, vai no meu caminho. Você está achando só porque ele é profeta e ele não é punido, não. E aí ele tal, aí com curso danado, depois de 7 anos ele vai ser curado. E ele cura tanta gente, ele ressuscita na oração, ele ressuscita pessoas. Ele cura câncer das pessoas, mas ele mesmo continua doente. Então o que eu quero falar para vocês nessa história, nessa reflexão que eu falei lá do borracheiro, falei disso. Gente, tem pessoas boas aí, vocês vão achar aí nas redes sociais de montão, que vai falar de Deus para vocês, mas que quer levar a você uma mensagem que possa te dar salvação, que você possa ter a vida eterna. Você tem que ir num profeta, que tenha garraladão de profeta. Se você não tiver essa revelação, eu sinto muito, meu querido. Você vai ter sempre só pessoas simpáticas para estar falando para você. E você vai continuar do mesmo jeito, porque quem salva é a palavra de Deus. Se você não pode ter meia boca de palavra de Deus, não. E que eu estou querendo mostrar para vocês que Deus, antes desse menino nascer, o William Marlon Brana, Deus predestinou ele para ser seu profeta. Dessa era aqui, ó, Deus não vai mandar outro não, tá? Não existe outro não. Ele já morreu, mas a mensagem dele está aqui. Então, se você pegar a história dele, a vida dele, e escutar o que Deus usou ele, mandou ele falar, você vai ter vida eterna. Mas se você ignorar e querer ir qualquer outro que não tenha a mensagem do profeta,
você vai ir em qualquer outro borracheiro comum. Mas não vai estar te levando para a vida eterna. Então a conclusão que eu estou querendo deixar para vocês, entre o borracheiro simpático e o outro rígido, que joga até chave de roda na sua cara, ele é profissional na área dele. Você precisa de um profissional que Deus predestinou antes da fundação do mundo, que é um profeta que tem um pensamento de Deus para trazer a palavra de Deus. Fora isso, é religião. E se o TikTok quiser cair a minha live aí, o problema é do TikTok. Que ele está querendo me travar que eu não posso falar o que eu quero, e eu sempre vou estar aqui, aberto a falar o que eu penso. Não vai ter plataforma nenhuma que vai segurar a minha boca aqui, não. Eu posso concordar para mim estar aí interligado com vocês, mas eu vou sempre estar falando o que eu acho necessário você escutar. Então, as minhas lives aqui sempre é para trazer o que eu acho certo, o que eu penso. Nunca é o que eu concordo com essa plataforma. Eu nunca vou ser rotulado. Se por acaso eles quiserem cortar eu, me banir, o problema é deles, eu não estou nem aí. Mas sempre eu vou estar falando o que eu acho. Por isso que vocês podem reparar aí, ó, a maioria das minhas lives eu só faço sozinho, não tem participação nenhuma de ninguém. Porque eu não vou estar junto com esses programinhas desse pessoal aí que faz lá no ranking lá. Aí um tem que aceitar o outro, tem que escutar aquele lero deles lá, coisa que você nem concorda. E vai, não tem nenhum assunto em comum que vai dar a agregar outra pessoa do outro lado. Isso eu não participo, não. Por isso que sempre minhas lives sempre vai ser sozinho. As minhas lives sempre vai ser, você pensa uma coisa que você está certo, eu sempre vou estar falando outra coisa que você está errado. Eu vou estar falando que você está errado. Então a minha live é diferenciada. Agora, se quiser me banir, eu que me bano. As minhas lives sempre vai ser assim. Então sempre eu estou falando com vocês, eu sempre vou estar trazendo aqui mensagem que vai deixar você pensativo do outro lado. Se você estiver achando que eu vou fazer live aqui para te alisar você, para tentar te agradar você, para você ver minhas lives, me seguir, você está enganado comigo. Eu não importo com isso não. Eu não estou nem aí. Para falar a verdade, não estou nem aí. Eu gosto de fazer live. Gosto de conversar com as pessoas. Se eu puder levar a Deus, se eu puder arrancar a cabeça do cara assim, dar uma navaiada lá na cabeça dele e falar assim, filho, Deus está mandando você fazer assim, ó, lá na Bíblia está escrito assim, ó, é assim que você tem que fazer, eu vou falar com você. Agora, se você estiver certo, eu vou falar, não, você está certo. Agora, se você estiver errado também, eu vou falar que você está errado. A Bíblia sempre vai estar trazendo a palavra verdadeira. Porque Deus foi morto, porque Deus trouxe o evangelho verdadeiro. E os religiosos não aceitaram, porque o evangelho de Deus era diferente da religião. Os próprios religiosos matou Cristo, Jesus. E eu sempre vou trazer o evangelho verdadeiro, que é a palavra de Deus. Ou a Bíblia está falando assim, 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 assado. A sua religião não está fazendo o que está escrito na Bíblia. Ou você vai ficar com a sua religião, então fica com a sua religião. Aí já restringiu a minha live, tá vendo? Já colocou aqui uma restriçãozinha aqui. Colocaram uma restriçãozinha. Vai ter uma restriçãozinha aqui para algumas pessoas. Eu não tô nem cagando aí pra você, TikTok. Colocou aí, ó, tá vendo? É isso que eu tô falando com vocês. Na realidade, você não pode falar o que você quer, não, senhor. Na realidade, é isso. Então é isso que eu falo com vocês, gente. Tchau, pronto. Tchau, com Deus. Acabou? Não, eu sei lá esse negócio aqui. Tá dando restrição aqui.
Ah, falou para fazer feedback aí, ó, eu não sei como é que fazer. Então, gente, o que vocês acharem aí, eu creio que as pessoas não devem concordar com tudo que eu falo. E eu não quero que concorde mesmo, não. Eu não quero aqui enfiar na sua goela para você concordar com tudo que eu falo, não. Mas uma coisa eu quero que você entenda, você tem que ter o direito de falar o que você acha. Eu não posso estar ligado numa coisa... Eu não entendo isso aqui, gente. Responder, eu não posso estar ligado a alguma coisa que eles querem me restringir o que eu vou falar. Marcar espectadores, eu não entendo isso. Ô, Preto, você sabe aqui? Me ajuda eu aqui. Ô, Ju, me ajuda eu aqui, corre aqui. Que daqui a pouco eu vou ter que encerrar a live. Ah, não, já saiu, eu não sei. Então, eu não concordo com fazer restrição com a pessoa. Fernando, o que tem um Fernando aqui? Ô, Preta, me ajuda eu aqui, Preta. Ah. Ô, Fernando. Fernando Fernandes. Então eu não concordo com a pessoa, a plataforma querer te empurrar na goela, ou você tem que falar só o que ela quer. Ah, agora saiu, que eu não entendi. Então, tem que ter um livre-arbítrio de você falar o que você quer. Eu faço parte de uma comunidade? Faço. Do TikTok, do Instagram, de outras coisas. Mas o meu público pode ser qualquer um que quiser entrar na live aí. Só que ele vai escutar o que eu quero falar. Não é o que a plataforma quer o que eu falo, não. Aí é diferente. A pessoa não quiser escutar o que eu falo, é só ela sair da live, ué. Entendeu? Não quer escutar, não, uai. Muda de canal aí, uai. Entendeu? Agora eles vão querer agora, porque você está sendo restringido, eles restringem, gente. Restringe a minha live. Eu já reparei. Eles restringem porque eu falo coisa aqui que as outras pessoas não falam. Então se a gente não tomar cuidado, a gente vai ser um bando de manada que a plataforma, ele vai... Na realidade, eles fazem isso, tá? Vocês não sejam bobo que não faz, não. Eles nos ficam colocando ali, porque querendo ou não, a gente dá audiência para eles também. Se não desse, eu não tinha aí quase 5 mil seguidores. Dá audiência. Só que eu não falo o que o povo lá quer falar, não. E aí, eles querem que você fica só naquele aglomeradinho deles lá, falar o que eles querem. E eu não vou fazer isso, não. Eu sou diferenciado, eu sou teimoso, não tenho muito estudo, não sou sei lá o que, mas não tô nem aí. Eu vou falar sempre o que eu achar. E aqui o meu propósito, aqui meu canal, é sempre coisa de Deus. Se a pessoa não quiser escutar, pode mudar de canal, pode seguir outra pessoa, você entendeu? Mas, é igual eu tô falando com vocês, eu sou diferenciado. Eu sou diferenciado. Porque sempre eu vou estar remando contra a maré do mundo. Se eu puder falar com você, saia do mundo, eu vou falar. Deus falou, a Bíblia falou que você não tem que ser amante do mundo. Se você ama o mundo, você não faz parte de Deus. E por que eu não vou falar isso? Eu vou falar. Eu vou estar te falando, separa das coisas do mundo. Quando você entrar numa rede social aí, você observa se ela tem alguma coisa para te ajudar, para te agregar, para te ajudar a evoluir. Não fica só naquelas lives lá que fica só te fazendo você de fantoche, não. A pessoa que quiser entrar na minha live, ela vai entrar porque ela quer escutar alguma coisa que eu vou falar para ela lá que pode até ajudar ela. E você não fica achando que eu vou te alisar você do outro lado aí, que eu não vou, não. Não vou mesmo. Eu não aliso ninguém. A palavra de Deus, ela é cortante, que ela entra até nas juntas e medulas para discernir o pensamento do coração. Então, eu vou encerrar a live. Deus abençoe vocês aí no nome do Senhor Jesus. Eu vou encerrar aqui primeiro no Instagram. Já vou encerrar a live.